Não. Então, como eu tava falando, aí eu fiquei pensando, né? A gente vem aqui, se encontra e a gente não fala da vida de cada uma, né? Então era interessante a gente saber de cada uma. Eu falei assim, então como é a minha vez, eu vou falar de mim. Então assim, ó, o que eu vou falar sobre a minha vida é do meu início na Mais de Cristo. Como eu cheguei ali. Mesmo eu, assim, nascendo num lar cristão, vindo de família cristã, que tem pastores, cantores, eu me afastei. Durante muito tempo, assim, da minha adolescência, depois dos 14, 15 anos, que eu saí de casa com 16, eu me afastei da igreja totalmente. Mas era assim, ó, era aquele afastamento que de vez em quando você tava lá. Como eu já vi uma pregação de uma pastora, ela falando, quando a gente nasce na igreja, que a gente cresce, e quando você se desvia, nem pecar direito você peca, porque você sabe que tá fazendo errado. Então eu fiquei durante muitos anos nessa vida, né? Fora, tive um relacionamento, eu me casei pela primeira vez quando eu tinha 19 anos e fiquei com essa pessoa por 11 anos mais ou menos, 10, 11 anos. Depois eu me separei e foi depois de um tempo que eu conheci o Ricardo, que é o meu atual marido. E nós éramos muito diferentes, eu e ele, muito diferente. Ainda somos diferentes, mas agora com maturidade, tanto da minha parte quanto da dele. E todo dia ainda a gente tá, né, batalhando, aprendendo um com o outro. E então, como eu queria falar para vocês, como que eu cheguei ali? Quando eu cheguei na Mais de Cristo, eu cheguei no meio de uma tempestade. Eu até estava procurando aqui uma foto que eu queria mostrar para vocês o estado quando eu cheguei lá. Eu tava mais arrasada que sola de sapato, como se diz. Então, nesse dia, quando eu cheguei lá, eu tava muito arrasada por conta do nosso relacionamento tá em crise, a gente ter tido um problema muito sério e que ele afeta os relacionamentos, né? Ele afeta os casamentos e às vezes as pessoas não têm estrutura para suportar, para aguentar, ou por falta de experiência, ou por falta às vezes de buscar em Deus, porque no nosso caso de uma separação no relacionamento, eu acho que o único ser que pode restaurar o casamento é Deus. Não existe outra técnica, outra maneira, não existe. Se você não buscar Deus, porque Ele que vai restaurar. Porque hoje quem olha, olha pra mim, olha pro Ricardo na nossa convivência, não imagina que a gente passou por isso. Então, quando eu conto para as pessoas, elas falam assim, mentira, não sei o quê. Por quê? Porque Deus, Ele restaura, Deus, Ele não faz o milagre pela metade. Ele não faz um pouquinho, eu vou restaurar um pouquinho desse relacionamento. Eu vou curar um pouquinho desse câncer. Não, então o nosso relacionamento, o meu casamento, a minha vida foi restaurada por Deus. Se eu tô aqui hoje, não é por mim. Eu não sou nada. Eu jamais conseguiria com os meus braços, com nada. Então, assim, quando eu cheguei ali, a gente tava dessa maneira. Ele para um lado, eu para o outro, morando dentro da mesma casa e com nossa filha ainda. Então, foi tudo muito difícil. E nesse dia, quando eu cheguei lá no Mais de Cristo, no final do culto, eu tive duas mensagens. Uma foi de um irmão que ele não tá mais ali na nossa igreja. Ele falou assim, olha irmã, ele me chamou no cantinho, hoje eu vi Deus tirando uma trouxa enorme de roupa suja da sua vida. E aí você fica, meu Deus, o que será que é? Então até você amadurecer, entender aquelas coisas, tu fica pensando várias coisas. Então aquilo ali, até hoje eu acredito que sempre tem alguma coisinha pra gente tirar. Mas aquela grandiosidade da forma que ele falou pra mim, eu sei que já saiu tudo, vamos dizer assim, né? E aí teve uma outra mensagem que o irmão Daniel, eu acho que a Rose até lembra dele, a Vânia, não sei se a Rose vai lembrar do Daniel. Mas do outro eu sei quem. Ele leu pra mim no Salmo 40. Então eu falo assim, ó, que o Salmo 40, ele é o salmo da minha vida. E acredito que ele possa ser o salmo da vida de muita gente, de todos. Porque assim, ó, deixa eu ler aqui, ó. Se vocês quiserem procurar, eu fiz uma leiturinha dele aqui, ó. Acho aqui pra ela, pra Silvana. O Salmo 40, ele fala assim, ó, é um salmo de Davi, é o louvor pela oração respondida, esse salmo. Então ele diz assim, ó, esperei pacientemente no Senhor
e ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, assim, ó, gente, naquele momento ali que eu tava arrasada, eu não lembro exatamente as palavras que eu usei, né? Porque já se foram 5 anos, quase 6 anos. Mas eu lembro que eu tava muito desesperada. Eu não sei o que eu pedi, se eu pedi pra Deus restaurar meu casamento, se eu pedi pra ele, sei lá, que ele me levasse. Eu não lembro o que eu pedi. Mas esse salmo aqui foi um salmo de clamor, de uma oração, né? E que foi o que eu pedi pra Deus naquele momento. Então, assim, ó, esse salmo aqui, ele é onde a gente vai encontrar o nosso socorro. Então, no meu caso, foi um problema no relacionamento, mas talvez um problema de outras pessoas seja uma doença, seja uma briga entre família, né? Mas ele é um salmo de socorro, porque ele fala, né? Esperei pacientemente, né? Então, quer dizer, Deus, ele não nos responde às vezes imediatamente. Eu quero agora, eu preciso agora. Igual um exemplo que aconteceu essa semana. A Betina perdeu o óculos. E aí eu falei pra ela, vai orar que Deus vai dar um jeito de trazer o teu óculos de volta. Falei pra ela. E ela foi. E aí durante a semana ela ficou, porque agora o meu óculos já perdi. Falei assim, vai orar que Deus vai responder a tua oração. E eu tinha aquele sentimento, eu pensava assim, Deus não vai deixar ela sem resposta, né? Aí ontem uma vizinha bateu lá e entregou o óculos dela. Eu falei, tá vendo? Aí ela falou, ai, Deus só queria me dar um sustinho, né? Aí eu expliquei pra ela, assim, é porque às vezes Deus não responde naquela hora que a gente quer. A gente pode esperar, mas a gente tem que ter paciência. E assim, ó, aos poucos ele vai responder. E eu acredito que ele responde no momento que a gente tá madura, no momento que a gente vai conseguir administrar aquilo ali. Porque qual que era a minha, assim, quando eu voltei para Jesus? O que eu queria dele? Eu queria que ele restaurasse meu casamento, que ele restaurasse a minha vida, a minha família. Mas foram anos, pode-se dizer, porque agora vai fazer 6 anos. Então, assim, ó, foram 1, 2, 3 anos e eu batalhando e eu sofrendo com aquilo ali. Por mais que eu não ficasse falando para as pessoas veem você, né, sorrindo, toda uma... mas as pessoas não sabem como é que tá lá dentro. Então foram momentos assim muito difíceis, né? A ponto assim do meu marido ir pra igreja, ele ficar lá sentado batendo a perna. Que horas que vai acabar esse culto? Que horas que vai acabar? E a gente forçando. Hoje ele vê os vídeos que ele tá na igreja e ele fala, né? Meu Deus, como que eu fazia aquilo ali? Como que eu, né? Tipo, ele vê que hoje ele fazia com que eu, vamos dizer assim, passasse vergonha, que as pessoas vissem aquilo ali como se ele estivesse sendo pressionado para estar ali, mas digo assim, tudo foi para ele um aprendizado para ele ir vendo como que era, né? Então ali ele fala, né? Muitas vezes Deus não responde imediatamente, mas no final ele diz que ele vai ouvir o nosso clamor. Então ele ouve, né? E aqui ele, nesse versículo também ele fala que Jesus é o nosso Redentor, ele viu nossos pecados, tomou sobre si e confessou como se fossem dele, sendo que são os nossos. Então, às vezes a gente pensa assim, porque eu tô sofrendo. Igual eu pensei assim, meu Deus, eu era a pessoa mais sofredora. Eu era a única pessoa que estava sofrendo naquele momento. Mas não mais do que Jesus. Tudo aquilo ali que a gente estava passando, Jesus já tinha carregado lá atrás, né? Então ele fala, Jesus carrega sobre si o nosso sofrimento. E aqui ele estimula a gente a prosseguir, a acreditar nesse momento, acreditar nas promessas que elas nunca falham. Então eu ainda creio em promessas que foram feitas, ministradas através de pastores, de palavras em relação ao meu marido, que elas estão se cumprindo, né? Hoje ele tá lá na mídia. Quando que na minha cabeça eu ia imaginar ou pensar que ele ia estar cuidando da mídia? Iluminação na igreja, isso é um absurdo, que isso, né, parece uma boate, que onde é que já se viu, e não sei o que, então assim, ó, Deus ele vai tratando, ele vai mexendo naquilo que a gente não quer, às vezes assim, a gente é dura com as palavras, em responder, então Deus ele vai nos tratando, e eu vejo assim que ele foi tratando cada um, e eu tive que ir aprendendo com isso. Então, assim, não é fácil. Como às vezes a gente brinca, a gente fala um monte de palhaçada e dá risada, mas aquilo, assim, que eu não quero perder é aquilo, assim, do que Deus fez. Que se eu tô aqui, e se eu tô aqui brincando, falando aquela palhaçada, é porque Deus, sabe, cuidou de mim ali, porque eu não precisava estar ali.
A Vânia comentou um dia comigo, que eu falei na igreja, né? Que eu pensava assim, ainda não, acho que não sarou totalmente, mas assim, eu pensava assim, ó, meu Deus, a Betina ainda era pequena, né? Eu carregava ela assim naqueles sling, né? E eu pensava assim, pensava em tirar a minha vida, porque eu achava que não tinha mais um motivo pra mim viver, que eu já tinha acabado no nosso relacionamento. Então eu pensava em tirar a minha própria vida com ela. Só que eu não queria morrer sozinha, eu queria que ela estivesse comigo. Então várias vezes eu planejei, mas eu vejo assim que Deus, ele tava ali cuidando, porque ele tem um propósito maior pra mim, pra ela, pra ele. Deus tem algo maior. Só que a gente vai aos poucos, vai passando pelo processo. E eu falo que eu tô no processo, né? Todo dia a gente vai aprendendo um pouquinho do que ele tem pra nossa vida. E até em relação a essa questão do relacionamento, eu pensava muito assim, ó, porque daí você às vezes vai na igreja, você escuta coisas que você não quer ouvir, ou as pessoas comentando, falando, né? E eu vejo assim, ó, eu li no livro de Colossenses, eu tava olhando ali, onde fala sobre os nossos pecados, sobre o relacionamento, sobre o casamento, porque as pessoas falam, né? Por exemplo, divorciou do primeiro relacionamento, casou de novo, porque a Bíblia, que Deus abomina o divórcio, aquela coisa assim. Mas existia aqui, eu tava lendo sobre essa questão do relacionamento. 2 e 14 e 15. Onde ele fala, né, que diz respeito às leis de Moisés. Era um padrão de justiça de Deus que o homem não podia alcançar. Essa lei é contra nós porque essa lei é contra nós porque nós não somos capazes de cumprir. Porque assim, antes de Jesus, pelo que eu entendi, assim, a Cris pode até orientar que ela entende um pouco melhor. Antes de Jesus, tinha as leis que não podia fazer. Só que eram leis que o homem não poderia cumprir. A mesma coisa nós hoje, a gente não poderia cumprir aquilo que Deus realmente quer para a nossa vida. Então, o que ele fez? Mandou Jesus, né, para morrer por nossos pecados. Então, hoje, eu tenho aquela convicção assim, eu terminei um relacionamento, eu constituí um outro casamento, mas eu sei que Deus, ele me perdoou através de Jesus. Porque às vezes as pessoas têm esse pensamento, até na nossa própria igreja. Eu tô aqui, eu tô me relacionando com essa pessoa, mas eu não fiquei viúva e também não foi um adultério que aconteceu. A pessoa acha que por isso ela não vai ser salva, né? Então eu parto daquele princípio que Deus, ele mandou Jesus para morrer pelos nossos pecados, né? E no capítulo 15 ali, deixa eu achar aqui. Pode comentar. 14, 15 pra ti? Não, André. Pode. Posso? Havendo 14, né? 2, 14, Colossenses. Lê o 15 então, por favor. 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo? É o 15. Então, nesse versículo aqui, o que acontece? O diabo, ele continua aqui, na terra. Ele continua querendo o quê? Sempre apontar os nossos erros, apontar os nossos pecados, né? Ele querer falar o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. E qual que é o nosso foco? Olhar para a cruz. Ela tá vazia. Jesus, ele foi lá, ele morreu por nós e ele livrou nós de todos os pecados. Então a gente pode andar de cabeça erguida. Eu até vim com essa camiseta aqui, ó, para isso, que a gente é isso aqui. Não importa o que as pessoas falem, o que as pessoas digam hoje ao meu respeito. Eu me importo o que Deus fala sobre mim. Importa o que Deus sabe. O que Deus sabe sobre ti, referente a Deus também, né? Exatamente. Deus conhece o teu coração. Exatamente. Então, assim, e lá em Coríntios também tem. 1 Coríntios 3 e 23. Posso ler? Posso ler? Aqui. Pode. E voz de Cristo e Cristo de Deus. Isso. Aqui ele diz assim, que Cristo fez para redimir a humanidade por meio da cruz. 1 Coríntios 3 o quê? 3 e 23. Então assim, ó, Deus, ele já tinha o plano lá atrás. Ele sabia de tudo que ia acontecer. Então ele fez com que Cristo viesse para
redimir a humanidade. Então, assim, ó, nós mulheres... 13 e 23? 3 e 23. 3:23. 3. E voz de Cristo e Cristo de Deus. Isso. O voz de Cristo de Deus. Onde Deus já sabia e mandou Jesus. Então, eu falando isso pra vocês, que hoje eu tô aqui, não por mim, mas porque Deus, ele me resgatou. Resgatou meu relacionamento, salvou, né, aquilo que a princípio já estava totalmente perdido. Então, às vezes, o meu problema é esse, mas talvez o de vocês seja outro. Mas o Salmo 40, ele é o nosso socorro. Não tem como a gente... às vezes, ele não vai ser respondido naquele momento, naquela hora ali que a gente quer, né? E eu lembro que eu tava uma vez na igreja e eu tava orando pra Deus... Porque nesse momento, acho que de angústia, a gente quer meio que ensinar Deus a orar, a fazer as coisas, né? Falar que você quer aquilo, né? E tal. E era o pastor Júnior que estava pregando. E daí eu lembro assim, lembro até hoje, assim, que ele olhou pra mim, olhou e falou assim, ó, para de orar ensinando Deus a fazer o que ele tem que fazer. Para! Ele sabe o que ele vai fazer. E vai chegar o momento certo. Então, assim, ó, hoje eu vejo que o momento chegou. Claro, tem muita coisa que a gente tem que ir melhorando, né? Ricardo, a gente casou, né? Precisava organizar a nossa situação. Oh, glória. Tá fazendo o curso do batismo lá na igreja. Tá empenhado ali. Eu falei pra ele, não dá pra fazer tudo de uma vez, mas ele tá muito querendo fazer a faculdade mais de Cristo lá com o pastor Paulo. Glória Então, a Deus. assim, Deus, ele vai Aos poucos. trabalhando. Então, assim, ó, nós mulheres, a gente é guerreira. E a gente é a estrutura da nossa casa. Sim. E Deus, ele tá sempre ali pronto pra nos ouvir. Não sei qual o problema de cada uma, né, de vocês que estão aqui, mas eu acredito que essa palavra era pra ser hoje. Até por questão da Rosa dizer assim, vamos se apresentar. Falar uma. Eu falei pra Vânia. Disse assim, Fui eu. Foi a foi a Vânia que falou? Ah, tá, eu li errado então. Não, tu leu certo, mas é que a gente conversou. Então era pra ser isso, né? Pra vocês conhecerem. Então, quando a gente olhar uma pra outra, a gente saber às vezes, né? Às vezes até na questão assim, como a gente se apresentou aqui, no momento que a gente estiver orando, orar, né? Pra que Deus continue fortalecendo, né? Se a Stephanie tiver um problema, às vezes, a gente não, como a gente pensa assim, se a gente for orar por todo mundo que pede oração, a gente não vai fazer mais nada, a gente só vai ficar orando. Mas naquele momento que a gente tiver, lembrar de colocar, que Deus continue fortalecendo, que restitua, que prospere, né? Sempre fazer isso. E até porque às vezes tem alguém passando por um mesmo problema, né? Às vezes a gente já passou, Exatamente. né? E tem alguém passando e pode ajudar, sabe? Às vezes tu só falando, e às vezes a gente solta algumas coisas assim que a gente nem sabe por que tá falando, mas é Deus que faz as coisas, né? Porque alguém precisava ouvir aquilo dali. E assim, ó, às vezes a Cris tem alguém no trabalho que tá precisando disso. Ela pode dizer assim, olha, fulana, Deus isso, Deus aquilo. Como aconteceu? De fato, essa semana, uma vizinha minha ali da rua, eu cheguei pra conversar com ela sobre um assunto e ela começou a chorar e eu falei, o que tá acontecendo? Ela falou assim, o marido dela tinha saído de casa. E aí eu falei assim, meu Deus, eu sou obrigada a orar por essa mulher, eu não posso sair daqui sem orar por ela. Então aquilo que o pastor sempre também tá nos instruindo, né? Orar, servir de instrumento, né? Que Deus, ele nos use pra mudar, como ele sempre tá ministrando, né? Que a palhoça seja de Deus. Amém. Então assim, eu orei por ela e falei assim, graças a Deus. Então a gente tá ali pra orientar uma outra. Né? Às vezes vocês têm uma amiga, uma conhecida e dizem, olha, Deus, ele restaura, ele cura, ele vai mudar, mas a gente tem que dar o nosso primeiro passo. Porque Deus, ele não ia descer do céu e dizer assim, Andréia, eu vou restaurar o teu relacionamento. Não, era eu que tinha que me posicionar, né? E eu digo assim que eu me posicionei. Então, se hoje eu tenho um relacionamento restaurado, é por Deus, mas eu tive que me posicionar, porque se eu fosse só esperar ele fazer, não ia fazer. Então hoje nós somos tudo isso. É porque eu vejo assim, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente passa na nossa vida, a dificuldade, a circunstância,
Deus, ele usa todo esse propósito para quê? Para nos dar autoridade, para que quando outra pessoa estiver passando, nós termos autoridade para falar para aquela pessoa e orar e o agir de Deus vir. Por quê? Porque nada que nós passamos é apenas porque Deus quer nos castigar, não. É para a gente ter autoridade sobre aquilo. Por que Jesus veio morrer na cruz? Porque ele precisava ter autoridade sobre a morte. Para que através da autoridade dele, ele nos alcançasse, todos nós que estávamos mortos. Porque a palavra diz que todos nós estávamos mortos pelo pecado. Como é que Deus ia resgatar? Ele precisava morrer para ele ter autoridade sobre a morte, para que através de nós nos aliançarmos com ele, crermos no que ele viveu, que através da cruz, da morte dele, nós poderemos viver. Então é isso que acontece, isso ele faz conosco. Cada um de nós, se a gente for ver, cada um de nós está passando por uma situação. Aí a gente no momento a gente não entende, porque é dolorido, a gente fica cego, a dor nos cega, mas Deus, ele sempre nos dá uma palavra, ele sempre usa alguém, ele sempre fala com a gente através de um louvor, através de, às vezes até de uma palavra que a gente lê na rua, Deus, ele sinaliza. Mas por quê? Porque ele quer que a gente vença aquilo, porque através da nossa vida nós venhamos ser canal para que outras pessoas venham vencer. E a mesma coisa, porque às vezes a gente fica pensando assim, são dois homens da Bíblia assim, que me chamam muita atenção, é José e Davi. Se a gente for estudar a vida de cada um deles, foi muito sofrimento. Mas o que Deus queria fazer na vida de cada um? Primeiro de José, porque para que Deus viesse através da vida de José, para que a mensagem não viesse morrer, porque José ele foi levantado governador do Egito, para que a linhagem dele, para que o povo escolhido dele não viesse morrer de fome. Verdade. Foi para isso que ele foi colocado ali, só que ele precisava passar por um processo que foi muito dolorido, que eu tenho certeza que cada um de nós que passasse por isso não se sentia suportaria, né? Mas Deus usou a vida dele para isso. A mesma coisa Davi. Davi sofreu muito, por quê? Porque ele precisava ser o rei, ele precisava reinar e governar aquele povo. Davi, ele era um guerreiro. Então ele precisava conquistar territórios. E só através da bravura dele, quer dizer, Deus, ele levanta cada um na sua estrutura. Exatamente. Só que o que ele vai fazendo? Ele vai podando. Aquilo que é em excesso, ele vai tirando. Cada um de nós temos algo diferente, cada um de nós temos uma personalidade diferente, nós fomos gerados e nós com caráter diferente. Contexto social também. Com contexto social diferente, mas Deus, ele quer usar cada um com aquilo que ele criou em nós. Tem coisas na gente que Deus não vai mudar, porque foi ele que nos deu, ele só vai o quê? Lapidar, tirar o excesso. Às vezes a gente olha pra gente e fala, por que eu sou assim? Por que isso em mim é tão forte? Mas Deus, ele quer usar aquele lado ali que às vezes, muitas vezes, as pessoas olham negativamente. Tem muita gente que olha, tem coisas na gente que não gosta. Mas se Deus fez aquilo por algum propósito, vai servir. Ele só vai o quê? Lapidar. Ele vai tornar o quê? No momento certo, no ponto certo que ele quer usar. É verdade. Só vive o propósito quem suporta o processo. É verdade. E não é fácil, porque assim, ó, muitas vezes as amigas, né, falavam assim, ai, se fosse tu, largava tudo, ai, se fosse tu, não sei como é que tu aguenta. Hoje, depois de tudo que passou, elas ficam sério Para elas, sério, né? Elas não acreditam, e eu falo para elas, né? Foi Deus que fez, mas a gente precisa se posicionar ali para que Deus possa agir, né? Porque ele não vai vir do céu, ele não vai bater na porta. A gente que precisa chamar ele para realizar o que a gente quer na nossa vida, o que ele deseja fazer na nossa vida, né? E é o que mais Deus tem falado através das ministrações, Posicionamento. E até porque a mudança a gente conhece um pouquinho mais tempo, né? Que também tem uma mudança bem notória na tua pessoa também, né?
A gente Então vai- tem tudo, é tudo uma questão, né? Às vezes a gente consegue olhar de uma forma e Deus quer trabalhar também, né? Como o pastor André, aquele dia eu achei muito forte a ministração dele, que ele falou, será que você está pronto para ser a resposta da sua própria oração? Se a gente ora por um casamento restaurado, será que a gente está pronto para ser uma mulher virtuosa, como fala a Bíblia? Porque é muito fácil a gente pegar e falar, porque meu marido faz isso, mas e a gente? Né? E a Andréia é uma mudança, uma transformação mesmo. E é difícil. Né? Às vezes as pessoas olham assim, a gente tá sorrindo, a gente tá ali, mas é todo dia. E assim, ó, até a gente chegar no dia 13 ali pra fazer o casamento, foi uma luta. E o Foi frio uma na barriga? luta. Hã? O frio na barriga. Meu Deus, não é nem isso, mas eram as coisas que iam acontecendo no dia a dia. E eu ia, ai Senhor, não. E eu pensava, não, sabe? Então assim, foi bem difícil. Mas a gente chegou até ali, né? Graças a Deus. Lutou com paciência É. e sabedoria, bastante sabedoria, né? Nossa, se não é Deus da paciência, a gente. Eu não posso falar que tá Não. gravando, né? Não vou falar, sou transformada, sou do curso transformada. Não fiz nada, só esperei pacientemente no Senhor. E até aqui o Senhor te ajudou. É, e Até ajuda. aqui o Senhor É, tem abençoado. exatamente. E é só pela misericórdia, porque perfeitas a gente não é, nós não somos perfeitas. A partir do momento que a gente achar que tá tudo certo, é porque alguma coisa de errado tem. É mais Então, muitas é, vezes que tá certo porque tá tudo errado. é mais Ou ou então menos já tá aquilo. na hora de subir pra glória, né? É a mesma coisa assim, ó. Quando Você você pensa que tá forte, você tá fraco, né? É a mesma coisa. Então é uma A gente busca. tá fraco, que aí vem a força. Que a gente tá forte. Porque quando a gente tá passando por um probleminha, uma situação delicada, a gente se apega mais em Deus. Você ora porque você quer que Deus resolva aquilo ali. Sim. E quando Deus resolve, ele... E a gente seria assim, tipo assim, dizer assim, né, isso não acontece. Não, acontece com todo mundo. Mas as pessoas muitas vezes têm vergonha de expor isso. De dizer que não, Exatamente. né? Verdade, de disposição De mesmo. expor Sim. essa situação. Então hoje, se eu estou aqui, é por um posicionamento assim meu, com a ajuda de Deus. Se não fosse Ele, talvez eu nem estivesse mais aqui hoje, né? Tivesse cometido uma besteira, Exato. né? Cometido algo, né? E acredito também que isso também influenciou em relação às orações, que eu tive uma amiga que orava muito por mim na época. E é isso, gente. Resultado Minha de palavra oração. de hoje. Resultado de oração, É isso? É isso. Posso complementar? Pode, claro, toda palavra Dando sua. um testemunho para você, Silvana, que não me conhece, está me conhecendo hoje, mas assim, é só pela misericórdia e pela graça de Deus que eu também estou aqui hoje. Algumas coisas que a Andréia fala, eu me identifico, porque eu passei por 2 casamentos, tá? Antes de chegar no Alfredo, e foram 2 casamentos bem turbulentos, assim. Eu não conhecia Cristo ainda, né? Eu era, como a gente diz, era ímpia, né? E nesses 2 casamentos eu tive o resultado de 3 filhos, né? Do primeiro casamento eu tive 2 meninos, que hoje eles tá com 27, meu outro menino tá com 26 anos, e tenho mais o Pedro Henrique, que é de um segundo casamento. Então, antes de conhecer a Cristo, eu vivi muitos momentos complicados na minha vida, muitos, assim. Eu era a ovelha negra da família, pelo fato de ter me casado 2 vezes e tal, e vivi uma vida... Não pode deixar nada. Tranquilo? E para testemunho, para honra e glória do Senhor, assim, eu posso dizer para vocês que eu passei por momentos difíceis, muito difícil. E quando eu cheguei na igreja totalmente, coração danificado, assim, rasgado, espremido e moído. Quando eu aceitei a Cristo, a minha família literalmente me colocou para a rua. Eu fiquei sem teto, arrancaram os meus filhos de mim, tiraram. E eu fiquei firme e forte ali com Cristo e fui estudando a palavra e fui vendo as coisas que Deus precisava realmente tirar da minha vida, arrancar.
Foi sofrido, foi dolorido, foi sangrento, foi ruim, foi muito triste. Principalmente o fato de ficar sem os meus filhos. Então eu iniciei uma vida do zero com Cristo e eu sabia, eu tinha noção de que naquele momento era Jesus limpando aquilo que precisava ser retirado da minha vida. E com a graça de Deus, assim, eu fui reconstituindo. Com um ano de conversão, eu conheci o Alfredo na igreja. Eu tinha uma pastora na época que ela fazia o meu aconselhamento e ela dizia assim, ai, ora e pede para Deus, e pede direito, pede para Deus te dar um marido certo, né? E daí eu dizia, não, pastora, porque o meu coração estava muito assim, sabe? Muito magoado, muito. Então eu só orava e pedia para Deus um emprego, que é o que eu queria para poder me sustentar e sustentar os meus filhos. E aí um dia eu estava na igreja e eu lembrei do que a pastora me falou e eu disse, eu vou orar e vou pedir para Deus alguém que não me faça mais sofrer, um homem fiel a mim. Era só o que eu queria, mais nada. Eu não precisava de mais nada, era alguém que não me traísse. Fidelidade, né? Fidelidade. E o Alfredo estava do meu lado e ele estava há 10 anos orando por uma esposa. Ele é filho único, solteiro, nunca tinha sido casado, ele só foi noivo, ficou 6 anos noivo e daí não deu certo. E ele estava orando por essa esposa com casa pronta e tudo montadinho, tudo certinho. E eu orando, e daí a gente se conheceu, conversamos e eu vejo assim que foi a mão de Deus na minha vida e na vida do Alfredo também. Porque, como ele diz, ele já casou maduro, né, com quase 40 anos, 36 anos, e eu tinha 35. E já no nosso primeiro encontro eu falei pra ele, eu disse, ó, já fui casada 2 vezes, tenho 3 filhos e tal. E na mente dele, assim, olhando pra mim, ele achava que eu era solteira, que eu não tinha filhos e tal, né? Mas eu vi como a mão de Deus, assim, foi maravilhosa, assim, porque ele reconstituiu a minha vida, ele deu mais do que eu imaginava e do que eu, sabe? Assim, ele supriu todas as necessidades e eu sei que isso não é o mais importante também. Que né, as questões materiais, isso não, para mim não era o que... E Deus foi supriu com um marido fiel, honroso, trabalhador, que supre todas as minhas necessidades, um homem fiel a Deus. Eu digo para vocês assim que, né, principalmente para ti, Silvana, que ainda não tem, né, um varão, mas pode ter futuramente, orar e pedir para Deus alguém de acordo com a tua vontade, de acordo com, né, com os teus sonhos. E eu digo assim, que eu sou prova viva, já tive momentos, Andréia, também de questão de depressão e ansiedade, vontade de morrer. Sem falar essas coisas que a gente passa, né? Que é só uma, tipo, agora é só uma pincelada. Isso, né? Mas situações assim que eu questionei a Deus, já tive momentos de vergonha, de até no início da minha conversão, vergonha de dizer que eu já tinha sido casada e que eu tive, né? Eu tinha vergonha de mim, gente. Tinha vergonha de contar minha história, então eu sempre ficava calada. E agora eu vejo assim que Deus tem dito para mim falar isso para as mulheres, porque tem muitas mulheres em sofrimento que precisam de uma palavra de alguém que já teve essa experiência. Eu já tive várias experiências, assim, eu digo pelo lado negativo, ruim, eu tive muitas delas assim que só e que Deus... elas não são as primeiras e também não serão as últimas e não são só elas que estão sofrendo. E tem tantas outras sofrendo até coisas piores do que a gente, né? Exatamente. Porque, tipo, no meu caso ali, eu não sofri nenhuma violência doméstica. E quantas que sofrem isso? Exatamente. Né? E ainda tem vergonha de expor, de falar. Mas Deus, assim, ele... Eu vejo assim, a partir do momento que você se posiciona em qualquer situação, Deus, ele simplesmente... Exatamente. Ele restitui. E ele restituiu com a graça de Deus, assim, pela misericórdia dele, como tu falou, a questão de posicionamento, né? A partir do momento que eu me posicionei, não, eu quero a Cristo e eu quero viver esse Cristo que todo mundo fala, eu quero viver esse Cristo. E eu tô vivendo, eu vivo a cada dia esse Cristo que me tirou da depressão, reconstituiu o meu casamento e os meus filhos, né? E caminhando, a família, que é a base, e com a graça de Deus, assim, eu posso dizer para vocês, assim, com toda
amor do mundo, assim, que foi uma conversão, uma restituição de família, e assim eu posso dizer para vocês que hoje eu sou uma pessoa muito feliz. Amém. Muito feliz, com a graça de Deus e pela misericórdia dele. E pretendo ajudar muitas mulheres. Sim. Iremos ajudar. Então eu posso falar um pouquinho? Pode, claro. Eu também. Eu casei com 19 anos, conheci meu marido com 16 anos. Namoramos 3 anos, casei com 19. Ele já tinha o vício da bebida, né? Fiz de tudo para tirar ele, eu consegui. Depois de um tempo casada, já tinha meu filho, que eu engravidei com 20 anos. Fiz de tudo, eu consegui que ele deixasse a bebida. Com uns 15 anos, quase 17 anos, ele ficou sem beber. Né? De vez em quando perdia o emprego, eu aguentava as pontas. E, por fim, meu filho dizia: mãe, separa do pai, não tem mais jeito. A gente fala as coisas para ele entrar pelo ouvido e sai pelo outro. Mas eu não queria deixá-lo. Eu disse: não, deixa que enquanto eu puder aguentar, eu vou aguentar. Deus vai me ajudar. E eu fui aguentando, porque eu sabia muito bem, tinha certeza absoluta que ele já tinha me dito que se eu deixasse ele ia cair. Ia cair, e ele já tinha dito que ia virar mendigo debaixo de uma ponte. E eu não ia querer ver ele naquele estado, e muito menos que meu filho visse. Né? Então eu aguentei até o final da vida dele. Né? Ele morreu do vício, porque aí ele ficou desempregado de novo, depois desses 15 anos sem beber, e teve a recaída, voltou a beber. Ele bebia, fumava e jogava. Né? 3 vícios tristes. Mas eu aguentei firme. Eu me sinto uma vitoriosa por eu ter aguentado até o final. Hoje eu olho para trás e penso comigo, eu não sei como que eu consegui aguentar 35 anos. Né? Mas eu aguentei até ele ir. Esse foi com 58 anos, né? E aí eu também, e aí achavam que eu ia cair em depressão por causa da morte dele, mas eu já estava preparada. Deus já tinha me preparado para aquilo ali, para que eu passasse mais aquele pedaço. Então, assim, tudo que eu passei na minha vida, para mim foi um aprendizado. Eu renovei como mulher, eu aprendi. Foi uma experiência única, né? Aprendi a ter paciência com ele, que eu era bem elétrica, muito mais que eu sou hoje. Então, ele era do paciente, ele era paciente. Ele dizia: Silvana, tenha paciência. A paciência é uma virtude, Silvana, não é para qualquer um, ele dizia para mim. Então, ele, no fundo, ele era uma pessoa maravilhosa, ele não me incomodava. Bebia, fumava, chegava em casa, comia sua comida, dormia, não me incomodava. Era o bêbado que não me incomodava, era ele. Minha mãe dizia que queria que todos os bêbados fossem igual a ele. E assim, nunca me traiu também, né? Então, assim, o porquê de eu deixar dele? Na hora que eu sentia que ele precisava que eu estivesse ali. Que eu era eu que erguia ele. Eu carregava a minha cruz e carregava a dele também. Mas nunca reclamava. Sempre dignamente ali. Para tudo que ele necessitava, eu estava ali. Entendeu? Então, eu acho que eu sirvo de exemplo também para muitas mulheres. Então, por isso que eu quis contar o meu depoimento. E quem sabe, assim, Deus, ele ainda vai te honrar por tudo isso que você fez pelo Mauro, né? A gente não sabe quando, mas quem sabe Deus vai mandar um marido para ti que vai fazer com que você realize algumas coisas que de repente tu gostaria que o Mauro realizasse e que ele não fez, por questão do vício, né? Então, Deus, ele ainda vai te honrar em relação a isso. Vai arrumar uma pessoa que te trata, às vezes, como mulher de verdade, coisas que, de repente, ele não fez, que tu gostaria de fazer, né? Tu é pra cima, alegre, vai pra academia, se cuida. Então, vamos colocar o teu nome também pra gente orar, pra Deus mandar uma pessoa pra você que te honre,
né? Como Que é mulher, assim, que é o que a gente quer, né? aham. Uma pessoa que contribua, porque ela já tem o dinheiro dela, ela tem a casa dela. Então, alguém que venha para contribuir com a tua vida. Sim. É Pra isso que a somar, gente, né? para somar. É. Exatamente. É. Você foi bem forte mesmo. Até na hora que ele tava partindo, e nem pra morrer ele te incomodou. Não. Porque ele ficou doente, ele ficou vomitando. Eu só pedi a passou Deus, mal, né? Eu e pedi ele a não Deus. falou nada Toda pra ela. vez que ele deu a recaída e voltou a beber escondido de mim, eu sabia que ele estava bebendo. Eu só pedi a Deus o seguinte, que se Deus quisesse que ele fosse embora, que levasse ele bem rápido. Porque eu não ia querer ver ele no fundo de uma cama sofrendo. E Deus fez isso. Exatamente. Deu a dor, por exemplo, hoje, 7 horas da noite, levei para o hospital, já entubaram ele, no outro dia, meio-dia, ele faleceu. Foi rápido, ele não sofreu. E também não E deixou ele ainda ninguém sofrer. escondeu um pouco dela, que tava mal. Entendeu? Então, Então vamos ver que tem um varão aí pelo mundo. Varador Silvana. Vamos orar, irmã. Falar em orar, a gente poderia fazer, que o irmão tá falando no dia do coisa como é? Da reunião do GDC sobre fazer caixinha de oração. A gente poderia fazer, né, irmão? Fazer uma caixinha de oração? Sim. Não, mas a gente adiciona ali no WhatsApp e... Ah, tu diz pra não expor? Não, para cada um colocar seu pedido e aí fazer igual como a gente fazia, cada uma, por exemplo, 5 meses de naquela semana orar por aqueles pedidos. No GDC nós tínhamos caixinha de oração também. Mas daí expondo a oração. Não, a gente não... a gente Só não- coloca ali dentro. Por Tá. exemplo, botar essa na semana, aí cada uma de nós coloca o seu pedido ali, aquele pedido mais imediato. Sim. E aí cada um, por exemplo, cada uma de nós ficava responsável por tanto período orar por os pedidos. Até orar até o próximo encontro, quer dizer, né? No caso nosso são 15 dias, Aí né? uma pessoa fica responsável de Isso, orar é. aquela semana. Isso. Tá, entendi. Pode ser assim. Pode. Porque eu já vi tantas respostas que esses Eu achei